paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, né? E eu sei que assim como Deus faz na minha vida, faz na sua também. Assim como Deus faz na minha família, faz na sua também. E hoje nós estamos reunidos para cultuar ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Apresentar a Ele um coração grato, né? Grato, feliz, alegre, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Não é verdade, criança? Então eu já quero te convidar a orar. Vamos orar? Orar é falar com Deus. Deus está sempre pronto a nos ouvir, né? E se nós oramos com um coração sincero, o Senhor nos abençoa. Orar, crianças, é muito mais que falar palavras. Quando a gente fala algo para Deus, o nosso coração tem que estar realmente querendo tudo aquilo que a gente está falando para Deus. Tem que ser uma oração sincera, falando a verdade para Deus, contando para Ele o seu desejo, a sua preocupação e a sua gratidão por tudo que Ele faz por você. Amém? Então ela precisa ser sincera. Então vamos orar agora sinceramente ao nosso Deus? Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu junto com essa criança agora, meu Deus, oro a Ti. Junto com essa criança, junto com o seu responsável, com esse que está agora junto com ele, meu Pai, orando, buscando a Tua presença, falando contigo, meu Pai, em agradecimento por mais este dia, mais essa oportunidade de podermos estar louvando e adorando o Teu nome, agradecendo pelo Teu cuidado, porque o Senhor nos abençoa e nos guarda, nos direciona, cuida de nós. Muitas coisas acontecem, mas o Senhor tem nos livrado de todo mal, tem abençoado a nossa vida, nos permitido dormir e acordar em paz, nos sustentado, Senhor, em todas as coisas. Por isso, nesta manhã, no nome santo do Senhor Jesus, nós Te glorificamos, ó Deus. Te exaltamos, Senhor, e agradecemos por tudo que o Senhor faz. Fica conosco neste dia e faz a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, meu Deus, e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, criança. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor? Eu vou louvar o hino aqui com o Senhor, para o Senhor com você. Vamos ver. Será que você conhece? Antes de louvar esse, vamos louvar esse aqui. Depois a gente volta nesse, tá bom? Vamos louvar esse aqui primeiro. Eu já louvei com você esse hino, não sei se você vai lembrar, mas a gente já louvou junto. E esse hino aqui, ele fala que forte é o nosso Deus. E é verdade, criança. Forte é o nosso Deus. E Deus é forte, é poderoso, é maravilhoso. E Ele nos faz forte. Ele nos dá coragem. Ele é que nos direciona e nos abençoa. É Ele. Nós não podemos fazer nada se não for na direção segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Então nós vamos cantar isso nesse dia em nome de Jesus. Vamos lá? Forte é Deus, meu Senhor, terno sim, seu amor, Ele não me deixará. Rei dos reis, Criador, rocha é, bom pastor, Ele não me deixará. Mesmo quando estou provado, não me falta o Teu cuidado, não. Forte é Deus, meu Senhor, terno sim, seu amor, Ele não me deixará. Jamais, jamais. Deus não nos deixa. Jamais Ele nos desampara. Vamos louvar mais uma vez?
Forte é Deus, meu Senhor, terno sim, seu amor, Ele não me deixará. Rei dos reis, Criador, rocha é, bom pastor, Ele não me deixará. Mesmo quando estou provado, não me falta o teu cuidado, não. Rei dos reis, forte é Deus, meu Senhor, terno sim, seu amor, Ele não me deixará. Jamais, jamais Deus nos deixa, né? Jamais. O Senhor, nosso Deus, nos amou, criança, de tal maneira que a Bíblia diz que Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, como homem nesta terra. Para quê, crianças? Para que sobre Ele fosse todo o nosso erro, todo o nosso pecado. E através de Jesus Cristo, nós fôssemos reconciliados com Deus. Isso significa o quê? Que através da vida de Jesus, nós fomos aproximados a Deus novamente. Porque antes, crianças de Jesus, havia uma barreira. O pecado fazia uma barreira, uma parede entre o nosso Deus e nós. Mas aí Jesus veio ao mundo por amor e obediência a Deus. Ele obedeceu, se entregou naquela cruz, morreu, mas a palavra do Senhor nos diz que ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, isso mesmo. Ele ressuscitou, crianças, e hoje ele vive e está lá no céu. E qual é o objetivo do nosso Deus com tudo isso? É nos unir a Ele, nos aproximar dEle. Você acha que Ele vai nos deixar? Jamais! Jamais o nosso Deus nos deixa. Ele sempre está conosco. Amém? Agora eu quero louvar com você um outro hino. Esse hino, e será que você sabe que imagem é essa? Essa imagem é tão antiga. Quase a gente não vê esse aparelho mais, desta maneira, né? Porque as coisas, crianças, se desenvolveram, a tecnologia ela se desenvolve, cada dia tem uma coisa nova, né? E hoje os telefones são totalmente diferentes desse aqui. Mas esse aqui é um aparelho telefônico. E ele está aqui para simbolizar o hino que a gente vai louvar. Porque diz assim, ó, alô, alô. Aqui estamos nós, alô, alô, a ouvir de Cristo a voz. Quietinho, pois, vamos ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus a amar. Amém? A Bíblia nos ensina, crianças, a amar ao nosso Deus, a amar a Jesus Cristo, a amar as leis do Senhor e a viver por elas. Vamos louvar? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, a ouvir de Cristo a voz. Quietinho, pois vamos ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus a amar. E aprender a Jesus a amar. Assim, crianças, ó. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ao ouvir de Cristo a voz. Quietinho, pois vamos ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus a amar. E aprender a Jesus a amar. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, crianças? Crianças, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o início da vida do rei Davi, né? Aprendemos sobre Saul, sobre o chamado de Saul, né? Aprendemos que Davi foi chamado segundo o coração de Deus, né? Que ele foi ungido por Samuel para
ser rei em Israel. E hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre esse homem de Deus. Crianças, mas antes disso, eu quero ler com vocês esse salmo aqui. Vamos ler? Salmos 118, versículo 8, que diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Mais uma vez. Vamos lá? Salmos 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Olha o que a Bíblia nos fala nos Salmos, no versículo, no Salmos 118, versículo 8, que é melhor buscar refúgio em Deus do que confiar em homens. Você já se sentiu nessa situação? Quando você coloca muito a sua confiança em alguém, em alguma pessoa, e essa pessoa te decepciona? Isso acontece, né, crianças? Às vezes a gente coloca a nossa confiança tanto em algumas pessoas, espera tanto por algumas pessoas, alguém diz que vai fazer algo por nós, ou alguém diz que vai vir nos buscar para nos levar em algum lugar para passear, né? Ou diz que vai nos dar alguma coisa e a gente fica ali ansioso, esperando por aquela pessoa, mas aquela pessoa nunca cumpre o que ela promete. Às vezes isso acontece, né? E às vezes acontece nem é porque a pessoa não quer, mas às vezes porque não tem a oportunidade de cumprir aquilo que falou, né? Mas Deus não, Deus é diferente, crianças. Deus sempre cumpre o que Ele promete. As promessas dele sempre se cumprem. Por isso que o salmista, ele diz lá no Salmo 118, que é melhor a gente buscar o nosso refúgio em Deus. Quer dizer, é melhor confiar em Deus, esperar em Deus, porque os homens, eles falham, mas o nosso Deus, ele não falha. Vamos repetir mais uma vez? Salmo 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio em Deus do que confiar em homens. Amém? Guarda isso no seu coração. E agora nós vamos dar início à história de hoje, né? E a história de hoje vai continuar falando a respeito de Davi, crianças, e vai também nos falar de como Davi foi um homem corajoso, crianças. Mas essa coragem que Davi teve não foi uma coragem que veio dele, mas foi um dom de Deus. Deus deu esse dom a Davi, de ser um homem corajoso. Davi, crianças, já havia sido ungido rei em Israel pelo profeta Samuel. Você lembra disso? Então, e durante muito tempo, passou-se muito tempo, até o dia em que eu vou contar para vocês hoje. O que aconteceu, crianças? Um belo dia, o povo dos filisteus resolveram entrar em guerra com Israel. Pois é. Isso já havia acontecido um tempo atrás. Antes desta guerra, já havia tido outra guerra do povo filisteu com o povo de Israel. Mas milagrosamente, né? A mão do Senhor abençoou Israel e eles foram vitoriosos. Mas o povo filisteu não estava, crianças, contente. Eles queriam
confiantes, achando que realmente isso ia acontecer. Davi, ele era um conhecido do rei Saul. O rei Saul conhecia Davi. Davi, ele, muitas vezes, crianças, ele vinha até o rei Saul para tocar harpa para o rei Saul. Davi era um jovem instrumentista e ele tocava harpa e ele tinha muito talento. Então, quando o rei estava triste, quando ele estava atormentado, o que se fazia? Se chamava Davi para tocar harpa. E aí o rei sentia paz, o rei ficava tranquilo. Então Davi, ele era conhecido do rei Saul. E o rei Saul, crianças, como todo o povo de Israel, estava muito preocupado com aquela guerra. Eu posso dizer para vocês que é mais do que preocupado. Eles estavam com medo mesmo. Estavam com muito medo daquela guerra, crianças. Sabe por quê, crianças? Porque aquela guerra, ela estava diferente. Como assim, tia Josi, diferente? Porque o povo filisteu, crianças, eles estavam com uma estratégia diferente. Eles tinham um guerreiro, um homem experimentado na guerra. O que é isso? Sabe o que acontece? Eles tinham um homem, que este homem, ele estudou desde criança. Ele foi educado para guerrear. Então ele era um homem conhecido, conhecia, toda a maneira de guerrear. Ele sabia guerrear. Ah, mas tia Josi, o povo de Israel também tinha os seus guerreiros. Verdade, crianças. O povo de Israel também tinha os seus guerreiros. Mas eu vou te contar uma coisa. Essa pessoa que o povo filisteu tinha, ele tinha alguns atributos que faziam com que o povo de Israel ficasse temeroso. Um dos seus atributos era a força. Ele era um homem forte. Como ele tinha sido criado e educado para a guerra, então ele era um homem bem forte. Outro atributo que ele tinha, crianças, ele era um homem muito grande. A Bíblia nos fala, crianças, que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Ele era muito, mas muito grande, muito maior do que todo o povo de Israel. E acredito que no meio do povo dele, ele também era um dos maiores. Outra coisa, criança, como ele era bem forte, como ele era um homem experimentado, um homem inteligente, um homem conhecedor de guerra, ele se vestia como um guerreiro. A sua armadura, crianças, era toda feita de bronze. O bronze era um metal bem forte. Aqui nele, assim, crianças, tinha uma couraça, um peitoral que protegia todo ele. Sabe quanto pesava a sua armadura, crianças? 57 quilos. Pensa, tem que ser forte, para levantar algo ou sustentar no seu corpo algo que seja tão pesado. A sua lança, crianças, a lança dele pesava 7 quilos e também era de bronze. Então tudo isso deixava o povo de Israel atemorizado, crianças, assustados. E aí, esse gigante, ele vinha, crianças, 2 vezes no dia. Por 40 dias ele fez isso. Ele vinha pela manhã, crianças, e ele vinha também à tarde. E todas as vezes que ele vinha para afrontar o povo de Israel. Isso tudo que eu estou te falando, contando para você,
Está na Bíblia. Sabe aonde? No livro de 1 Samuel, no capítulo, crianças, 17. E eu vou ler para você o que está escrito no versículo 8 e versículo 9. Diz assim, ó. Se ele puder, ó, crianças, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho antes. Diz assim: Golias parou e gritou para a tropa de Israel. Golias era esse gigante que eu estava te falando. E ele gritou, a palavra do Senhor fala que ele gritou para a tropa, para o exército de Israel. E como que ele gritou para o exército de Israel? Para que vocês saíram para formar a linha de batalha. O que aconteceu? O povo de Israel formou a linha de batalha. Ficou pronto para a guerra. O gigante olhou e falou: para que vocês saíram para formar essa linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos do rei Saul? Então ele se colocava maior, mais poderoso do que todo o exército de Saul, de Israel. E ele disse assim, ó: escolham entre vocês um homem que tenham para lutar comigo. E se ele puder lutar comigo e me ganhar, me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Olha, crianças, fez uma proposta para o povo de Israel. Olha, trazem aí para mim o seu guerreiro e ele vai guerrear comigo. Se ele ganhar a guerra, nós, filisteus, seremos escravos de vocês. Mas se nós ganharmos a guerra, vocês serão nossos escravos. Ele era um homem que tinha, crianças, uma coragem. Mas uma coragem diferente. No que Golias estava confiante? Na altura dele, na força dele, naquela armadura que ele usava, na sua espada, na sua lança. Ele estava achando que ele era invencível. Crianças, Davi estava nessa guerra? Não, crianças. Davi não estava nessa guerra. Vamos lembrar que Davi, ele era um pastor. Ele era um pastor. Ele pastoreava as ovelhas do pai dele. Os irmãos dele estavam nessa guerra. E um dia, o pai dele preparou alimentos para que se levasse para os seus filhos que estavam na guerra e também para o capitão de todo aquele exército. Preparou toda a comida, preparou grãos, preparou pão, preparou queijo e chamou Davi. E falou para Davi: Davi, vá até o campo de batalha. Leve esses alimentos para os seus irmãos e para o capitão da tropa. E procure saber como estão os seus irmãos. E assim Davi fez, crianças. Davi fez essa viagem, foi até onde estava tendo a batalha, para saber como estava o pai, para saber como estava... O pai não, crianças, para saber como estavam os seus irmãos, para saber como estavam os seus irmãos, para saber se estava tudo bem, porque o seu pai queria notícia dos irmãos. E assim ele fez. Foi até lá. Chegando lá, crianças, o que ele encontrou? Ele encontrou os seus irmãos, mas também encontrou todo o exército, crianças. E como estava esse exército? Esse exército estava amedrontado. Esse exército estava assustado. E ele percebia que todos
todos estavam com o olhar parado, para longe, distante, lá para as montanhas. E não estava entendendo o que estava acontecendo. De repente, ele começou a olhar e viu o gigante mais uma vez, gigante Golias, sair e afrontar o povo de Israel. Mais uma vez. Crianças, quando ele viu aquilo, crianças, ele não se conteve. Ele pensou, quem é esse filisteu para vir afrontar o povo de Deus? Ele ficou bravo. Crianças, o irmão dele, Eliabe, ele não gostou. Ele falou assim para Davi, o que você está falando? E o que você está fazendo aqui? Como estão as ovelhas do nosso pai? Quem está cuidando das ovelhas do nosso pai? Ah, você queria vir ver uma guerra? Queria ver como era uma guerra? Davi não entendeu por que o irmão dele ficou bravo. Mas, crianças, aquilo que Davi havia dito correu por todo o povo e chegou aos ouvidos do rei Saul. Davi foi chamado pelo rei Saul e Davi disse para o rei Saul assim, está aqui também na Bíblia, 1 Samuel 17, versículo 37, que diz assim, crianças. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará desse filisteu. Sabe o que aconteceu? Saul conversou com Davi, explicou para ele que ele era muito jovem, que o gigante Golias era um homem experimentado na guerra, conhecia a guerra, que ele não conseguiria vencer. E Davi disse para o rei assim, eu fui defendido pelo meu Deus, porque quando eu estava ali pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um urso e eu o venci, veio o leão e eu o venci, Deus me deu força para vencer esses animais, e assim como eu venci esses animais, também vencerei este filisteu. Olha só, crianças, a confiança de Davi está numa espada? Está numa couraça? Está no seu tamanho? Não. A confiança de Davi, a coragem de Davi estava em Deus. Em Deus estava a coragem de Davi. E aí Saul percebeu que não adiantava argumentar, conversar com Davi, porque ele já estava resolvido. Ele iria à guerra contra aquele filisteu. Então, o rei Saul falou para Davi, então tá bom, coloque a minha armadura. Coloque a minha armadura e use a minha espada. Davi até tentou, crianças. Ele até colocou a armadura do rei, colocou o capacete do rei, pegou na espada, mas aquela armadura era muito pesada. Aquele capacete era muito pesado. Ele não tinha o costume de usar aquelas roupas. Ele mal conseguia andar, crianças. Então, ele disse para Saul, não, eu vou com as minhas roupas de pastor mesmo. E, crianças, ele só passou no rio, pegou 5 pedras e usou uma funda, como um estilingue. Sabe, crianças, que hoje a gente conhece. Foi isso a arma que Davi levou para essa guerra. A palavra do Senhor nos fala que quando, crianças, ele chegou ali para encontrar-se com o gigante olhou para ele com aquelas pedrinhas, com aquela funda e falou para ele, mas você está pensando que eu sou o quê? Você está pensando que eu sou um cachorro, um animal, para você vir contra mim com pedras? E aí o gigante disse para ele que ainda naquele dia ele venceria Davi.
Mas Davi, crianças, disse para ele assim, ó, no versículo 45 desse capítulo 17 de 1 Samuel. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Louvado seja Deus, crianças. Ele estava naquela guerra ali, mas ele chamou aquele que poderia livrá-lo de todas as coisas. Ele chamou aquele em quem ele podia confiar, que em qualquer circunstância estaria com ele. Ele não estava confiando em armas, ele não estava confiando em exército, ele estava confiando em Deus. E Deus sempre está conosco, jamais nos abandona. E a palavra do Senhor nos fala, crianças, aqui também nesse capítulo 17, que Davi pegou uma pedra daquelas 5 pedras que ele tinha, lançou essa pedra, crianças, e essa pedra acertou a fronte, a testa do filisteu. Acertou e ele caiu. E quando ele caiu, crianças, Davi subiu sobre ele e cortou-lhe a cabeça. E assim, crianças, com a coragem que Deus deu para Davi, Davi venceu aquela guerra. Ele não venceu sozinho, ele venceu com a coragem que o nosso Deus deu para ele. A confiança de Davi estava em Deus e por isso ele venceu. Nós podemos ter muitos medos, crianças, e nós temos mesmo. Muitos medos, medos de muitas coisas. Mas o Senhor nosso Deus é quem nos dá coragem, é quem nos anima, assim como animou Davi. No meio de um exército todo, Deus animou Davi para aquela batalha. E ele foi e batalhou em nome do nosso Deus e venceu. Você, criança, que já aceitou o Senhor Jesus, você pode batalhar muito. Nossa, tia Josi, mas como assim? Sabe, às vezes nós somos afrontados também, não somos? Às vezes na escola tem uma criança que te provoca, alguém que coloca apelido em você. Só na escola? Não. Às vezes na roda de amigos tem sempre alguém que quer fazer chacota, quer dar risada. Às vezes a maneira com que a gente se comporta, porque a gente já conhece a palavra de Deus, a gente já sabe o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Então a gente não vai fazer aquilo que desagrada a Deus. E as pessoas tiram chacota por conta disso. Somos afrontados, né? Muitas vezes. Mas Deus nos dá coragem. Coragem para quê, tia Josi? Para brigar? Não. Coragem para viver na fé que você foi chamado. Para viver convicto, conforme a vontade de Deus. Para orar, para Deus tirar do seu caminho pessoas que querem te fazer mal. Sabia disso? Nós não precisamos guerrear. Será que foi aquela pedrinha que venceu o gigante Golias? Não, foi a mão do nosso Deus, que agiu milagrosamente naquele momento e fez com que Davi fosse vitorioso, o povo de Israel fosse vitorioso, porque a confiança deles estava em Deus. Você, criança que já aceitou Jesus, ponha toda a sua confiança em Deus, tenha coragem no Senhor. Se você está passando por alguma dificuldade, ore ao Senhor, que Deus vai dar vitória. Amém? A você que ainda não aceitou Jesus, convide Jesus para morar no seu coração. Convide Deus para fazer parte da sua vida, porque Ele dá coragem, Ele dá ânimo, Ele dá força. E quando nós oramos, o Senhor Deus Todo-Poderoso nos ajuda a vencer. Amém, crianças? Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa que o nosso Deus nos deu nesse dia, né? Vamos orar para encerrar? Querido Deus eterno Pai, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer por esse
por esses poucos minutos, ó Deus, que nós estivemos aqui orando, louvando, ouvindo a Tua palavra, mas eu sei que muito o Senhor falou comigo, muito o Senhor falou ao coração de cada um que aqui está ouvindo, Senhor, e a Tua vontade, meu Pai, é realizada em nome de Jesus. Te rendemos graças por tudo, meu Deus. Pedimos ao Senhor, continua conosco, nos guardando, nos abençoando, nos dando uma semana, Senhor, de vitória, de muita alegria, de muita paz, Senhor, na Tua presença. Abençoa o celeiro de cada um, meu Pai. Não venha faltar o sustento de cada dia e os Teus cuidados. Livra, Senhor, cada criança, cada familiar, Pai amado, de todo mal. É o que nós te pedimos neste dia, te glorificamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, criança. Um beijo bem grande para você, um abraço bem apertado e até o nosso próximo culto, em nome de Jesus.